Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante: intolerância segundo a visão espírita. E você pode participar com a gente pela rede social, através da RB Espírita, bem como pela R Nova Fraternidade, ou lá em nosso chat com a Cláudia Gallenberg, ou também enviando para a gente através do nosso Skype, interagir com a gente aqui pela Rádio Brasil Espírita nesse tema palpitante de hoje. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é bem simples. Acesse lá o Play Store e baixe o aplicativo. Já chegamos a 46 mil aplicativos baixados, faltando apenas 4 mil aplicativos para chegarmos aos 50 mil aplicativos no sistema Android, transmitindo para o Brasil e para o mundo. Hoje temos aqui a alegria de receber o nosso amigo Pierre Barnabé, que irá desenvolver o tema de hoje. Quem apresenta comigo, Olga Miranda, e na mesa de debate, o nosso amigo Divanildo Pedro. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estou com muita saudade de vocês. Semana passada não pude estar aqui, porque estava no Congresso da Paraíba, um congresso maravilhoso. Recebi muitas bênçãos de luzes, juntamente com todos que lá estavam, né? Divaldo Franco, nosso querido amigo, e um dos maiores médios do Brasil lá estava, com a sua performance de sempre. Eu me surpreendo com a sua juventude, né? Com a sua energia, com a sua alegria. É muito bom, né, a gente trabalhar por tanto tempo assim e podendo divulgar as mensagens do Mestre querido Jesus e sua experiência lá na Mansão do Caminho. Ele contou histórias muito interessantes que nos sensibilizaram a alma para que nós possamos trabalhar em nome de Jesus e resgatar tantas pessoas que estão abandonadas, que não têm um lar, que não têm uma família, que não têm um carinho. E tudo isso o Divaldo Franco proporcionou e proporciona às nossas crianças que lá estão na Mansão do Caminho. Queremos parabenizar o Marcos, né, organizador, presidente da Federação Espírita da Paraíba, por tão brilhante evento, e também mandar um beijo, um abraço fraterno a todos aqueles grupos de músicas que lá estiveram, em especial, claro, nosso Grupo Acorde, que Alagoas formou o fã-clube do Grupo Acorde aqui, e hoje está sendo acompanhado pelo mundo inteiro. Bom, Barnabé, muito obrigado por você estar aqui, ter atendido o nosso pedido e ter trazido para a gente essa mensagem sobre a intolerância religiosa segundo a visão espírita. Tenho certeza que nossos ouvintes vão amar esse tema tão importante. Então, agradecemos também a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadoras dos nossos trabalhos. E também queremos passar agora a palavra para o nosso amigo querido Divanildo Pedro, de quem eu estava também com muita saudade. Boa noite, Divanildo. Boa noite, Olga. Tenho certeza que é recíproca, né? Essa saudade. Nós também estávamos bastante saudosos de você, como também do nosso querido amigo Carlos. E boa noite a todos os ouvintes do programa Espiritismo em Foco, da Rádio Brasil Espírita. E quero dizer que hoje é um dia muito especial, não só para mim particularmente é muito especial, mas para todo o movimento espírita alagoano, porque 15 de janeiro marca o aniversário do pioneiro, né, da difusão do Espiritismo em Alagoas, o Centro Espírita Alagoano Melo Maia, hoje completando 117 anos dessa trajetória de luz, com muito amor, com muita paz, trazendo para nós alagoanos, né, esse pioneirismo dessa doutrina maravilhosa que foi revelada a nós, né, para a nossa remissão, e que tem sido, né, o maior divulgador da doutrina no Estado, albergando inclusive a própria Federação Espírita do Estado de Alagoas, né, e alguns outros centros em seu seio, e sendo responsável pelo surgimento de N casas espíritas aqui do nosso Estado. Então, em comemoração a esse aniversário, amanhã e domingo nós teremos um seminário
na sede do Melo Maia, com o nosso irmão presidente da Federação Espírita de Sergipe, Júlio Góes, né, que estará conosco amanhã a partir das 14 horas e no domingo a partir das 8h30 da manhã. Então, todos estão convidados para esse evento e continuamos agradecidos eternamente ao Centro Melo Maia, que fez a nossa educação espiritual. Então, quero mandar um beijo para a minha querida Lu, né, a Luciene, e a Betinha, que estão escutando com ela, e aos nossos amigos que responderam satisfatoriamente, né, o nosso convite hoje para escutar o programa. Muitos, eu não vou nominar porque devo esquecer de algum, mas todos vocês sejam bem-vindos ao programa e espero que essa seja a primeira de muitas e muitas participações de todos vocês. Um beijo grande a todos. É isso, queremos mandar o nosso muito boa noite também para a Claudinha, que está neste momento também coordenando os trabalhos, né? Ela é a voluntária da comunicação lá em São Paulo, e é assim, esse link que nós fazemos com o Brasil inteiro, né? Muito amor para isso. E um abraço para o Carlos, para o Alonso, para o Leones, todos que fazem essa rádio cada vez mais ampliar a sua audiência. Bom, boa noite, Barnabé. Boa noite, Olga. Boa noite, Divanildo, Márcio, Claudinha, todos os ouvintes. É sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu sempre falo que estar no Espiritismo em Foco é um momento que a gente estuda, né? E não, a gente não vem para ensinar, mas sim para aprender. E essa construção, ela é muito necessária, né, para a evolução do ser integral e principalmente para que a gente realmente tente se melhorar na seara cristã. Então, que todos fiquem com Jesus. Um forte abraço a todos. Ok, obrigada. Divanildo, eu te solicito, meu amigo querido, que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. E é sempre um prazer renovado, nesse momento em que convidamos a todos para que, juntos, possamos nos unir em pensamentos, descansando o nosso íntimo, equilibrando o nosso interior e nos dirigindo em pensamentos ao Mestre do Mestre, Jesus amado, agradecendo o convite amoroso que fez a todos nós para estarmos juntos neste momento que podemos atender. E te pedindo, Jesus, que nos abençoe a todos, abençoando esta casa, abençoando a esse compartimento, abençoando a região da Federação Espírita do Estado de Alagoas e o lar de cada um de nós. Que nós possamos ter a segurança, a tolerância e principalmente muito amor para dar continuidade ao programa, para abraçar cada um dos nossos ouvintes e para receber os eflúvios amorosos do amor de nossa Mãe Maria de Nazaré, o abraço forte de acolhimento dos nossos irmãos do mundo espiritual. E as bênçãos de Deus Pai, neste momento e para todos sempre. Que assim seja. Bom, eu queria, antes de nós darmos início ao programa de hoje à noite, falar da 6ª jornada do Livro dos Médiuns, que inicia amanhã, dia 16, é sábado, às 19 horas, no Instituto de Estudos Espíritas Herculano Pires, o expositor Ricardo Santos, com o tema Caracteres do Verdadeiro Profeta. No dia 17 de janeiro, no domingo, às 16 horas, na Associação Espírita José Eusébio, temos o tema exposto pela nossa irmã Josi de Lima, que é Prodígio dos Falsos Profetas. No dia 18 de janeiro, segunda-feira, às 19 horas, no Centro Espírita Melo Maia, o expositor Hugo Sandes, com o tema Jeremias e os Falsos Profetas. No dia 19 de janeiro, terça-feira, às 20 horas, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, com o expositor Marcos Alencar, o tema Os Falsos Profetas da Erraticidade. No dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, no Instituto Espírita Manuel Batista, a expositora Pajussara Marroquim,
com o tema Conhece-se a árvore pelos frutos. No dia 21 de janeiro, quinta-feira, às 20 horas, no Núcleo Fraterno Casa de Pádua, o expositor Daniel Prates falará das contradições e mistificações. E o último dia, que será na sexta-feira do dia 22, às 16 horas, será aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas, com a expositora Marta Antunes, com o tema Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então está aí relatado a 6ª jornada do Livro dos Médiuns. Esperamos que você compareça, que possa prestigiar esse evento e aprender um pouco mais com essas mensagens que serão transmitidas pelos nossos irmãos. Passamos agora de imediato para o nosso irmão Barnabé proferir, a sua exposição. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. E quando o Márcio nos chamou para falar sobre intolerância religiosa, a gente estava, eu comecei a pensar, mas o que a gente iria, como a gente vai tratar? Parece que no Brasil a gente não tem, ou será que a gente vai falar do islamismo, do problema que tivemos na França? E de repente vem no mesmo dia, no meu WhatsApp, um movimento sobre intolerância religiosa em que evangélicos fazem uma volta sobre uma senhora do candomblé e começam a proferir palavras como se ela fosse uma profana e julgando-a. E daí eu falei, não, então quer dizer que a nossa conversa está muito atualizada. Não estamos falando de um problema tão desatualizado assim, e nós como espíritas, como cristãos, muitas vezes também somos vítimas ou, na verdade, acusados de não trabalhar na seara de Jesus, na seara de Deus, porque falamos com espíritos e tudo mais. Eu acho assim que a intolerância ela já acontece há muitos séculos e a gente tem que pensar. Eu gosto de começar a nossa conversa, eu fui buscar até num artigo científico que não é espírita, mas fala do espiritismo, buscando, que é uma revista que chama Paralelos, Eletrônica de Ciências de Religião, que fala de cristianismo, possibilidades de diálogo contra a intolerância religiosa, do Dr. César Augusto Cerqueira, que é um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. E ele fala realmente da necessidade da tolerância religiosa, independente do clero e da religião, e como a religião ela vai se caracterizando através da influência do homem, como na verdade, um pedantismo cultural. Na verdade, ela se cria, as religiões vão se criando e se modificando através de dogmas, e elas se tornam como se fosse a verdade absoluta dentro de um planeta, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E esse pedantismo cultural cria uma situação em que eu estou certo e os outros estão errados. E nesse sentido que a gente tem que mudar um pouco nosso modo de pensar, entender um pouco dentro da evolução de nós, conosco mesmo, o que nós até então fizemos e podemos fazer para mudar essa intolerância religiosa, que muitas vezes também sai do espírita, por que não? Às vezes a gente, nossa, aqui ele está fazendo isso. Eu costumo falar que dentro da evolução do homem, nós tivemos o homem da primeira dimensão, instintivo e egocêntrico, daquele homem da caverna, quase o homem da segunda dimensão já cria, quando ele começa a viver em família, ele se torna egoísta, ciumento, e ele começa a querer, a mulher é minha, e a gente traz essas características ainda. O homem da terceira dimensão, ele já começa a viver numa sociedade, ele já começa a ter vaidade e orgulho para que a família dele seja melhor que as outras, e isso também vai para os encargos da religião. E nós, como homens e mulheres da quarta dimensão, já buscando a transcendência, ou seja, buscando a necessidade da espiritualidade, de um Deus único, maior, que faz, que rege o planeta e que faz com que tenhamos a conduta moral, ou melhoremos a nossa conduta moral, muitas vezes através da religião.
criamos como sentimento defensivo, não mais, trazemos todos aqueles, o egoísmo, a inveja, o orgulho, né, o ciúme, mas a gente tem como sentimento defensivo a inveja e o julgamento. E daí, quando a gente cria esse julgamento como um homem da transcendência, né, da quarta dimensão, que é onde nós estamos, nesse mundo de expiação e provas em regeneração, né, nesse planeta, nós criamos então as intolerâncias, porque nós temos inveja e porque nós julgamos aquele que não pensa igualmente a nós. E nesse sentido, imaginem se vocês fossem para a época de Jesus, e depois que Jesus, realmente vai aos céus, e a gente vê os apóstolos trabalhando em seu nome no cristianismo, e tem, naquele momento, os apóstolos foram pegos várias vezes, mas tem um episódio que está em Atos dos Apóstolos, que eu busco desse artigo lá do pessoal pesquisador de Recife, que é quando no Ato dos Apóstolos, o episódio de Gamaliel. Gamaliel, então, era um senhor da lei judaica, e que eles prendem alguns apóstolos e eles começam a julgar, se vai julgar a morte, se eles vão, né, porque eles estão, né, fazendo toda aquela parte em prol de Jesus, estão saindo das leis dos profetas e tudo mais. E esse Gamaliel, né, ele foi instrutor de Saulo, né, depois de Paulo de Tarso. Ele era mestre da lei com muito prestígio, né, e ficou a ele, diante daquele conselho, o que ele iria fazer então com esses apóstolos. E daí ele disse, né, vou repassar o que ele disse só para vocês terem naquele momento: israelitas, cuidado com o que ides fazer com estes homens. Há pouco tempo atrás surgiu Teudas. Ele dizia que era uma pessoa importante e uma turma de uns 400 homens juntou-se a ele. Mas foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos e aniquilados e nada sobrou. Depois disso surgiu Judas, o galileu, na época do recenseamento, que também conseguiria arrastar o povo com ele. Mas ele foi morto e todos os seus seguidores espalhados. Por isso, agora vos digo, não façais nada contra esses homens, os apóstolos. Deixai-os em paz. Porque se este plano ou esta obra vem de Deus, então nunca podereis destruí-los, pois neste caso estarás lutando contra Deus. Em seguida, o chamaram novamente e depois de surrá-los, ordenaram que nunca falassem em nome de Jesus. Por fim, o soltaram. Assim é que os apóstolos saíram do conselho, contentes de sofrer essas afrontas pelo nome de Jesus, e continuaram, sem cessar, a ensinar todos os dias no templo e nas casas o Evangelho de Jesus, as boas novas que Jesus, Messias, teria trazido. Então vocês vejam que lá a gente tem um cargo, lá numa época em que nós éramos muito menos evoluídos, mesmo no momento de julgamento dos apóstolos, os apóstolos foram soltos, em que um chefe com conhecimento da lei judaica naquele momento, dos profetas, fala: não podemos julgar, soltem eles e deixem eles fazerem o que eles têm que fazer. Mas o grande problema é que nós temos ainda aquela mania de querer ter a religião, e daí trago mais uma vez o nosso mentor do nosso Instituto, Herculano Pires, né, para a nossa conversa. Fico muito feliz que amanhã a Jornada dos Médios começa, né, no Instituto Herculano Pires. E trago o abraço da nossa instituição para todos os ouvintes. Ele traz para nós a questão da religião, nesse livro Agonia das Religiões. Herculano Pires nos traz a questão da religião como um fato socioeconômico, político e social, e não mais num fato de busca de evolução moral. E ele fala, então, né, a deformação da criatura humana acontece pelas exigências antinaturais das religiões, né, e dá-nos a chave do processo ciclo da morte das civilizações. Então ele começa a trazer historicamente que algumas religiões surgem e outras acabam concomitantemente com religiões por causa de dogmas e de coisas absurdas. Então o que nós vivemos, muitas dessas religiões são religiões de antes de Cristo, né? E essas religiões, elas têm ainda o fator dogmático do certo e o errado, e de um Deus poderoso e que vai culpar ou vai punir aqueles que não seguirem, muito mais contundente
por causa de não haver uma norma, como que eu poderia dizer, uma normatização da religião como um fator natural, como um fator de transcendência, como um fator de necessidade para uma evolução moral e ética. Então nós temos, né, as questões do Alcorão, não vamos falar em religiões em específico aqui, tem muitas que eu não tenho nem qualidade para falar, mas a gente vê que as religiões elas se tornam então, Herculano traz como CEPOS, né, um fator socioeconômico, político, social, e perde na sua unidade inicial a caracterização que devia ser a ela dada da evolução do ser moralmente. Então a gente tem a repressão através das inquisições, né, na Igreja Católica. A gente tem esse episódio que aconteceu recentemente com a nossa irmã da Umbanda, né, do Candomblé, em relação aos irmãos evangélicos. E tudo isso faz com que o poder da religião comece a ser alterado, e daí vem o poder. Misturas, né? Quanto tempo as religiões já mandaram e foram associadas a administrações públicas, administrações de comunidades, de sociedades. E a gente tem, no século XVI, quando surge então o renascentismo, uma dicotomia disso, uma separação disso. Nós não temos mais a religião como um ato de mandar, de regir leis, como Moisés fez. A primeira revelação, a necessidade do monoteísmo, ela traz as leis de Deus e ela traz as leis civis, que muitas vezes Moisés misturava as duas coisas e fazia com que a religião fosse, então, detentora dos poderes de administrar a vida das pessoas e de julgar as pessoas a partir daqueles preceitos e dogmas que as religiões antigas, né, teriam. Então vocês vejam que a religião, a partir de Moisés, a necessidade do monoteísmo, mas ela reforça esse fator socioeconômico, político, social, e perde-se um pouco, por mais que tenha tido conhecimento naquela primeira revelação, a necessidade, sim, de uma religião como religar você com uma espiritualidade maior, religar você com a necessidade da sua melhora como ser integral. Então, nesse sentido, nós vemos cada vez mais que as sociedades e religiões, mesmo após o Renascimento, quando você tem a dicotomia e a religião ela se transforma numa questão opinativa, não mais de poder, não mais de... E daí vem Descartes com um papel muito importante nisso, penso, logo existo, né? Faço parte né? Deus está na natureza e nos homens. E essa coisa, Isaac Newton traz a lei gravitacional falando de planetas e também já iniciando uma grande discussão de ação e reação, né, planetária, mas que ele fala que essa reação gravitacional também ela está na relação humana de você agir e ter uma reação. Mesmo sendo a religião então uma questão opinativa, a partir do Renascimento ela se torna, pelos materialistas, um resíduo do passado supersticioso e ainda levando todos aqueles preceitos de poder e de ganância que levavam, através das pessoas, a religião mandando, né, e subjugando as pessoas, até posso dizer assim. Para os pragmatistas, as religiões se tornam uma questão de conveniência. Para os espiritualistas, um problema vital no qual depende a própria sobrevivência da humanidade. E daí a gente surge, então, os espiritualistas, e esses espiritualistas, de acordo com os seus diferentes clérigos, pensam de forma muitas vezes não concomitantes. Falando em Brasil, eu sempre digo, né, tem uma pesquisa que foi levantada, né, através do IBGE e que foi já usada em algumas dissertações de mestrado. Nós temos 90% ou 93% das religiões brasileiras cristãs. E mesmo assim a gente tem ainda, né, situações, obviamente que cada vez menos frequentes, ainda a gente tem essa situação que aconteceu há poucos dias, e nós temos a situação, por exemplo, né, eu nessa encarnação como professor, né, universitário, esses dias a gente estava operando com alguns alunos, uma aluna, a gente estava falando de Siddhartha Gautama e o grande trabalho que Buda fez 400 e poucos anos antes de Cristo, como enviado de Jesus ao planeta na preparação da terra e na semeadura.
E naquele momento a gente estava, né, operando um animal e a menina ela para e fala assim para mim: porque Buda é um anticristo. E daí eu olho para ela e falo: mas você conhece Buda? Você conhece quem foi Siddhartha Gautama? Você já leu sobre ele? Você tem você como uma universitária, você tem um aspecto racional sobre Siddhartha Gautama? Ela falou: não, ele é um anticristo, porque Jesus nunca falou dele. E daí eu comecei a rir. Eu falei: Jesus não deve ter falado dele mesmo, e nem deve ter convivido, porque foram 400 anos de diferença, né, entre um e outro. Então, quer dizer, a gente vê que os dogmas religiosos, eles trazem, na verdade, uma alienação, e que a gente começa a não analisar a razão. Não estou falando nem em reencarnação do ponto de vista do Espiritismo, mas o nosso Evangelho, ele traz uma coisa muito interessante na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu gostaria aqui de reproduzir. Então, podem-se dividir o Evangelho segundo o Espiritismo em 5 partes, né? Ou os Evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas, e daí da Igreja Católica, e o ensino moral. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. E aí sim, a religião ela tinha que estar focada no nosso melhoramento moral, ético, do que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo como a nós mesmos. Se nós tivéssemos esse tipo de abertura, e se nós entendêssemos o que o outro tenta nos passar através de sua religião, iríamos ver que, se todos estudássemos as religiões, chegaríamos ao mesmo ponto de objetivo e de partida, independendo se foi X ou Y, o primeiro pastor, o primeiro padre, o primeiro, né? Ou independente, ou se você for analisar até do ponto de vista que nós acreditamos Jesus como governador do planeta Terra, quem manda Lao Tse para o planeta Terra, quem manda Siddhartha Gautama, provavelmente foi Jesus no plano, provavelmente não foi Jesus no preparamento daquilo. E o que fala? Por exemplo, Lao Tse, 500 anos antes de Cristo, quando chegaram uma pessoa faminta em sua porta, não deu peixe, ensina-o a pescar. Coisas que ainda no século XXI nós não estamos fazendo no planeta, e que Jesus, né, trazia. Jesus nunca julgou. Naquela episódio da questão da mulher adúltera, quando ele senta no chão, né, ele fica de cócoras no chão e começa a escrever na areia, Emmanuel nos traz que ele escrevia ladrão, matador, trazendo características daqueles que queriam apedrejar aquela adúltera. E de repente se desfaz a multidão, porque ele mostra que todos temos defeitos. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente tem que pensar, primeiro, que, pensando em cristianismo, Jesus Cristo não se diz fundador de nenhum sistema religioso. Então isso tem que ter, pensando nos 90% dos cristãos no Brasil. E muito menos tenha nomeado Pedro Papa da Igreja. Isso é uma fábula, né? E que muitas das igrejas usam para quê? Para que traz, né, os seus adeptos e fala: a minha está certo, a outra está errado. O próprio Papa Francisco tem trazido que o céu e o inferno não são mais lugares de leveza, e o inferno não está cheio de fogo. Então, nessa concepção, nós vemos que muito mais nós, como seguidores de Jesus, de Siddhartha Gautama, de Lao Tse, ou de quem for, muito mais, nós temos que estar presos à moral e ao desenvolvimento ético de uma comunidade, de uma sociedade e desse desenvolvimento planetário, do que realmente eu estar preocupado em julgar o outro ou ser intolerante com o outro porque ele não pensa igual a mim. A gente tem a Universidade Leocádio lá em Curitiba, e é uma universidade espírita com mais de 2.000 médiuns. Um grande abraço a Curitiba, o pessoal da Leocádio. E o irmão Grimm fala de uma coisa, que é um dos espíritos mentores lá, que os irmãos Grimm falam uma coisa muito interessante, que nós temos que parar de ter discussões dialéticas, em que os lados, um está certo e o outro está errado. E nós temos que começar a ter discussões
exléticas, em que eu pegue cada lado num processo construtivo de evolução moral e de ser integral, e eu aproveite o melhor de cada um. Ainda nós estamos invejosos, nós estamos julgadores, né? E mesmo num processo de transcendência da quarta dimensão, a gente julgando e tendo inveja, vamos demorar um pouquinho mais para ser aquele ser da quinquessência, que como Jesus era, que tinha como sentimento defensivo a intuição e o amor. Então, nesse processo, acho que já deu os meus 15 minutos, né? Vamos abrir para todo mundo, senão eu vou ficar falando demais. Mas nesse processo eslético, tolerante, de perdoar, de como Jesus nos ensinou, antes de deixar a sua oferenda ao altar, retorne para a tua casa e reconcilie com os seus adversários, né? E foi esse o evangelho de hoje, e assim a gente termina a nossa conversa aqui, ou melhor, começa a nossa discussão no Espiritismo em Foco. Muito obrigado. Você bem disse, agora que nós vamos começar, né? Você deu esse impulso maravilhoso, discorrendo sobre a importância de nós termos paciência, né? E compreensão, indulgência e, sobretudo, humildade. Porque nós sabemos que estamos aqui no planeta Terra em fase de aprendizado, cada um no local que lhe foi destinado no planejamento reencarnatório, né? Eu acredito que nada é por acaso. Então, se estamos numa família, né, que professa a religião, qualquer tipo de religião, precisamos absorver os melhores ensinamentos dessa religião e, sobretudo, praticar o que determina a lei de amor, que é a do Evangelho. Porque a essência de toda e qualquer religião é os ensinamentos do Cristo, não é? É amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse sentido, precisamos sempre ter respeito para com a opinião de todas as pessoas. É preciso sabermos ouvir, né? E foi maravilhoso nesse 6º Congresso Paraibano, porque teve um painel com vários representantes de diversos credos religiosos, né? E foi muito gratificante poder ouvir um irmão batista, um irmão do judaísmo que eu não conhecia, né? E que deu uma palestra maravilhosa, que falou de que eles pregam o amor, que eles pregam o perdão, que eles pregam a tolerância, e a gente vem percebendo com isso que, na verdade, a essência contida em todos os credos religiosos diz respeito a esses ensinamentos do Cristo. Infelizmente, algumas pessoas deturpam essa questão que está posto na Bíblia, né? Porque é evidente, a Bíblia só tem amor, só tem ensinamentos nobres, né? Alguns outros a gente precisa estudar, aprofundar para entender e compreender que foram feitos em momentos em que a humanidade estava evoluindo em termos morais, em termos intelectuais e tudo isso, e daí a necessidade de algumas colocações, principalmente no Velho Testamento, mas o Novo Testamento, constante na Bíblia, ele é uníssono para todas as religiões, né? E Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Se todos nós aplicássemos só aquelas bem-aventuranças, como dizem alguns palestrantes, alguns religiosos, o mundo com certeza já viveria em paz. E esse painel que houve lá no Congresso, ele ressaltou muito a questão da paz e da tolerância religiosa. Evidente que nós não podemos ignorar as escolhas de cada um. E estava lá uma irmã que representava o candomblé, e falando do sofrimento, das humilhações, dos distratos por qual ela passa ainda hoje, e os seus irmãos, em razão da intolerância religiosa. E é nesse sentido que o programa Espiritismo em Foco parabeniza o nosso irmão Barnabé de trazer esse tema tão importante, tão atual, né, e que nós vemos também outros irmãos
como o Papa Francisco, bem citado por você, e tantos outros, trabalhando, né, os espíritas também, os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, todos os outros, que sabem da importância da paz em nossos corações, nossas mentes e no mundo, que nós não podemos tolerar isso no sentido de aplaudir, de rechaçar qualquer opinião, qualquer escolha de nenhuma pessoa. Né? Não podemos deixar que o sentimento de discriminação se apodere, né, dos nossos corações. Porque se nós amamos ao próximo como a nós mesmos, temos que ter essa tolerância, ok? Então vamos passar às perguntas com Márcio Eduardo. É isso, Olga. Vamos participar agora com as perguntas dos nossos ouvintes que estão ligados com a gente pela Rádio Brasil Espírita, transmitindo através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A primeira pergunta é da Adriane. Adriane é da Igreja Católica aqui de Maceió. E ela faz a seguinte pergunta: o porquê nas instituições espíritas fazem uso de quadros e imagens de ícones do espiritismo, mas criticam as outras crenças que utilizam de imagens? E por que não observamos a presença de quadros com a imagem de Jesus dentro das casas espíritas? Boa noite, Adriane. Bom, Adriane, vamos lá. A primeira coisa assim que eu acho muito importante. O Espiritismo ele vem quebrar dogmas, inclusive não criticando as imagens. Eu acho que a questão é da gente depositar uma fé numa imagem, e eu acho até, por exemplo, tenho uma imagem de São Francisco de Assis na minha casa, e tenho o quadro de São Francisco de Assis na minha casa, porque eu admiro esse ser iluminado, esse espírito de luz que veio entre nós. Quando a gente tem um quadro, como a gente tem um quadro de uma pessoa querida, eu acho que não tem problema, né? E o que a gente não pode é depositar em cima daquele quadro, pedir pelo quadro. E eu falo até, não vamos pensar em santos, né, nem em imagens. Vamos pensar em pessoas do nosso cotidiano. Quantos espíritos são obsediados, minha querida Adriane, porque a gente fica idolatrando ele através de fotos e ele não consegue descansar em paz, independente do processo reencarnatório ou não. Eu estou falando no processo da erraticidade, enquanto desencarnado. Então nós temos que tomar cuidado, que até muitos santos, eles não têm capacidade de atender tantas pessoas necessitando deles. Não estou falando que eles não são seres de luz, mas muitas vezes eles não estão prontos para serem santos, né? E, na verdade, as atribuições a um santo têm que ser revistas, porque se faz isso ou faz aquilo, quer dizer, não é porque ele é santo ou deixa de ser santo. Então, quando a gente atribui propriedades sobrenaturais ou propriedades mágicas a uma figura, a uma imagem, ela, independente de ser de um ou de outro, ela pode ser de um santo que tem uma evolução fantástica e possa ajudar todo mundo. Mas você pode até estar prejudicando aquele espírito que foi atribuído ao santo, porque ele não tem tanta capacidade de servir a gente enquanto no planeta. E a gente começa realmente a depositar muita fé e perde o verdadeiro sentido da moral, o verdadeiro sentido do que Cristo nos trouxe. Em relação a não ter imagens de Jesus em centro espírita, existem vários centros espíritas que têm a imagem de Jesus, né, como quadros quanto em relação aos ícones espíritas, eu sinceramente penso que isso depende da instituição espírita do que a gente está pensando. Eu não acho que a gente tenha que atribuir dogmas, por exemplo, que um centro espírita não tem que ter imagem de Chico Xavier ou não tem que ter imagem de Jesus. Ou outro centro espírita tem que ter a imagem, por exemplo, do mentor da casa. Eu acho que isso é muito individual e daquele que está. Mas o mais importante é a gente não atribuir a essas imagens qualidades supersticiosas e que as imagens vão nos atender. Mas enquanto você vê essas imagens ou esses quadros, né, essas estátuas, como seres que você admira, e você não deposita um credo de fé naquele,
barro ou naquela imagem, aí você pode, eu não sou contra você ter. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente dá, e daí em outro momento a gente pode ver e analisar em algumas religiões, e até católicos e espíritas, que quando eles começam a atrelar muito as coisas materiais, eles começam a sair um pouco da verdadeira proposta de uma religião, de uma verdadeira proposta de um dogma cristão. Ou de um dogma não, de uma missão, porque a gente não tem que ter dogma como cristão. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de essa discussão de ter imagem, de não ter imagem. Eu acho que, na verdade, ela é mais no sentido, o Espiritismo ele não prega a imagem no sentido do quê? No sentido de você não acreditar numa imagem, mas não é proibido, mesmo porque o Espiritismo não proíbe nada. Né? Mas o que a gente tem que pensar, eu gosto de São Francisco de Assis, por que eu não posso ter a imagem de Francisco de Assis ou a estátua de Francisco de Assis? Eu adoro aquelas estátuas de madeira de Francisco de Assis. Quer dizer, mas eu estou fazendo uma recordação a ele, porque eu admiro ele como espírito. Eu não estou rezando para a estátua, eu não estou orando para a estátua resolver o meu problema. Então eu acho que temos que tomar cuidado, enquanto as casas espíritas não têm imagem de Jesus. Tem, sim, tem muitas casas espíritas que têm quadro de Jesus, e nós somos cristãos. E por que a gente não pode homenagear Jesus como imagem na instituição? Boa noite, Adriane. Obrigado pela audiência, um prazer imenso tê-la conosco. Mas, veja bem, eu acho que está havendo aqui um engano. Primeiro, generalizar as instituições espíritas. Não é bem assim. A doutrina espírita, ela não proíbe e nem obriga a nada. Veja que nós estamos falando da doutrina. Mas a doutrina, as religiões, ou as denominações religiosas, elas são feitas por homens, por pessoas, por seres. E cada um tem o seu discernimento, que pode usá-lo a seu bel prazer. Então, se numa instituição é um consenso que nós devemos utilizar a imagem do fundador da casa, do mentor da casa, nós vamos estar nos sentindo bem, né, com aquela imagem, com aquele quadro, com aquela fotografia. Então vamos colocar, mas não com esse fanatismo, um direcionamento de que nós só vamos ter um trabalho sério, só nós vamos nos dedicar aos nossos irmãos, se nós tivermos aquela imagem. Eu mesmo aqui, falando com os nossos irmãos, nós temos lá no Melo Maia um busto de Kardec, de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O que aconteceu com esse busto? Ele era colocado na entrada da casa e, de repente, algumas pessoas chegaram e começaram a se ajoelhar para fazer orações. Então, nós resolvemos retirar esse busto. Agora, aqui na própria Federação Espírita, tem um lugar que nós, pela nossa visão, nós achamos apropriado para colocar esse busto. Então, vamos entrar em contato com a diretoria da Federação. Se for de consenso, de acordo, nós doaremos esse busto para aqui, porque ele fica num local que não é tão vulnerável assim a essa veneração. E o Cristo, como o Pierre falou, em várias casas tem a imagem do Cristo. Não é proibido de jeito nenhum se ter uma imagem do Cristo, se ter uma referência. Na terça-feira nós fomos a nossa casa querida, o Grupo União Espírita, e lá está uma paisagem da natureza, mas em cima está Deus, Cristo e caridade. Né? Maravilhoso o quadro, né? Lembrando o Deus, lembrando o Cristo, lembrando a caridade. Então, isso aí não é nem obrigatório em nenhuma instituição espírita. Agora, meu amor, tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. Se algumas pessoas criticaram outras instituições por fazerem uso de quadro ou imagem, eles não representam a pureza da doutrina espírita. A doutrina espírita não nos manda criticar nada nem ninguém. Ao contrário, a alteridade, o respeito ao próximo, o respeito às instituições e o respeito ao pensamento de cada um. Todos nós temos o direito sagrado dado por Deus de pensarmos e agirmos como quisermos. Então não é uma obrigação nem uma desobrigação. É isso, Márcio. Próxima pergunta. Pois é.
Quem participa com a gente em ligação direta lá da cidade de... Deixa eu me ver aqui a cidade. Ai, agora, já está falando aí. Um momentinho aí. Um momentinho. Estamos aqui com o nosso amigo Arnaldo Oliveira, direto lá de Santa Rita do Sapucaí, que irá fazer a pergunta direto ao nosso amigo Pierre Barnabé. E o Arnaldo em breve também estará com um programa também na Rádio Brasil Espírita. Forte abraço, Arnaldo. É com você. Muito obrigado, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite a você, boa noite ao nosso querido Pierre Barnabé. Falar com Pierre Barnabé é navegar nas ondas da França e nos projetarmos num passado muito distante, lembrando do querido Barnabé que acompanhou Paulo de Tarso nas suas andanças, não é, Pierre? Meu Deus, não, agora até vou me esconder debaixo da mesa aqui, porque... Não, mas falta muito ainda, acho que é só a coincidência dos nomes. Pois é, mas é uma boa coincidência. Bom, eu estou te ouvindo, lógico, esse tema sempre interessa muito, principalmente aqueles que se esforçam por estudar a doutrina espírita, mesmo porque espiritismo não foi feito para espíritas, mas para qualquer ser humano que queira realmente estudar uma doutrina que traz o consolo, amparo e nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. Esse tema, intolerância religiosa, eu acredito, e gostaria que você falasse a respeito para todos nós que estamos te ouvindo, Pierre, que ela impera, a intolerância religiosa impera, porque as religiões, ao invés de buscar os pontos convergentes no bem, se preocupam com as diferenças e fazem crítica, às vezes escandalosa. O que você pensa a respeito, Pierre? Arnaldo, uma boa noite, um grande abraço a Santa Rita. Então, eu acredito muito no que o nosso amigo Herculano Pires, nos trouxe como estudioso, e eu acho que um grande estudioso da doutrina espírita. O grande problema é quando a religião ela se torna um fato socioeconômico, político e social, e ela perde totalmente a sua missão ou o seu objetivo maior, que é evoluir o ser integralmente através do seu melhoramento moral. Então, o que a gente vê muitas vezes é que, às vezes muitos profetas, ou pode-se dizer profetas, vamos dizer assim, muitas pessoas de uma mente que poderiam ajudar a melhora do planeta, elas se perdem nesse fator da vaidade, nesse fator do julgamento, da inveja, e ele começa a trazer personificação de um processo do religare. E daí a gente tem o que acontece, a intolerância, formação de guetos, na verdade, guetos, o meu gueto está certo, o seu está errado. A gente vê que mesmo no movimento do século XXI, obviamente que a gente não tem mais processos, ainda tem processos tão fortes como a Inquisição, ainda tem, mais em menor escala, mas a gente vê que realmente essa personificação da religião é que faz com que se perca o objetivo maior que seria de uma religião, que é, obviamente, o melhoramento moral do ser e, vamos dizer assim, o melhoramento ético. Porque a moral, se a gente for buscar também a etiologia da palavra, a gente vai ver que a moral ela está associada a uma tradução do que veio do grego para o romano em relação à ética. A ética de eu ser ético através da minha consciência. E onde está Deus? Está no julgamento do outro ou está na minha própria consciência? Então, quando a gente tem esse processo ético, a gente começa a entender como a convergência do bem das religiões poderiam fazer bem para a evolução planetária, ao invés da gente estar pegando fatores personificados e que fazem com que se percam, na verdade, a essência da necessidade das religiões ou das religiões em nossas vidas. Ok. Ô Márcio, me permite só uma complementação a respeito disso, e aí eu também já me libero e te libero desta conexão, ok? Pode ser. Você fez uma colocação fantástica, a religião e a palavra religare, Pierre. Eu cansei de ouvir inúmeros
oradores, espíritas ou não, falar que religião vem da palavra religar e que é religar-se a Deus. Eu não acredito nisso. E buscando Kardec na Revista Espírita de 1968, novembro, quando Kardec afirma que espiritismo é religião sem dogmas, no início desta lição da Revista Espírita, encontra-se simplesmente o dístico que nos orienta a respeito de religião. Ele lembra Jesus quando disse: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então eu penso que religião é para religar, sim, religar o homem ao homem, fazer com que as religiões caminhem no sentido convergente do bem e se religuem, porque os discípulos do Mestre só serão conhecidos quando muito se amarem. Muito obrigado, Márcio, por me permitir essa participação. Um grande abraço ao nosso Pierre, e estamos aqui vibrando para que o programa nos traga reflexões profundas e que nós nos encaremos como irmãos, independente do nosso rótulo religioso. Um abraço a todos. Abraço, Arnaldo, forte abraço. Vamos lá, continuando com o programa Espiritismo em Foco, logo após a participação do nosso amigo Arnaldo Oliveira. Vamos à próxima pergunta. Deixa eu me ver aqui. Que é de Gustavo, e Gustavo é de Maceió. O cético, como podemos analisar aos olhos do Espiritismo? Ele é um intolerante religioso, Pierre? Boa noite, Gustavo. Boa pergunta. Quem sou eu para julgar um cético? Eu acho, na verdade, se eu estivesse julgando ele como intolerante, eu já estaria praticando a intolerância religiosa. Eu acredito muito que existem vários céticos que são muito mais cristãos do que religiosos fanáticos. E nesse sentido eu prefiro dizer que o Espiritismo ele não tem um olho de intolerância ao cético, porque na verdade o cético pode ser cético por uma desilusão, ou o cético pode ser cético por uma ignorância, ou até por uma formação não cristã, mas muitos céticos têm dentro dele, como disse o Arnaldo, o bem. E se ele tem o bem, e ele está se encontrando com ele mesmo no bem, ele não é cético. Na verdade, ele faz um papel, às vezes, muito melhor do que alguns religiosos. Então, eu prefiro não... Eu acho que a gente não tem capacidade de julgar e a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa essa palavra cética, porque tem muitos céticos que são mais cristãos do que muitos religiosos. Boa noite, Gustavo. Gustavo, eu concordo plenamente com o Pierre, mas eu queria também dizer o seguinte, que o cético é aquele que tem o seu ponto de vista. Enquanto se porque, como disse aqui, se ele não conhece, se ele teve algum motivo extra para não querer se envolver mais com aquele ponto de vista, ele tem todo o direito de ter esse ponto de vista. Então nós não temos por que obrigá-lo a concordar conosco, a tirá-lo da sua visão. Ele, por si só, no momento aprazado, ele vai ter uma nova visão do que seja a religião, do que seja... mesmo fora do movimento religioso, na sua vida de relação, na sua vida particular, nós quantas vezes também somos céticos, quantas vezes defendemos contra todo mundo o nosso ponto de vista. Não acreditamos, porque por isso que foi citado aqui, e não queremos acreditar naquele momento. Mesmo que haja evidência, nós ficamos naquele ponto e devemos ser respeitados, muito embora não concordemos com esse ponto de vista dele. Mas é a alteridade, é a pessoa também se olhar, sob esse ângulo. Eu também, em certo momento, também sou cético. É verdade, às vezes nós temos uma religião e agimos como Tomé. Precisamos tocar para ter certeza. Então aí nós somos céticos, sim, enquanto não tivermos essa fé, pelo menos no tamanho do grão de mostarda, né? Então nossos irmãos que são céticos, com certeza têm a semente das virtudes
né, a consciência da existência de Deus e ainda não percebeu sobre isso. E, às vezes, age com muito mais amor do que outros que vivem em contemplação constante, né? Então, é tão importante esse fator da caridade e do ato que, às vezes, ele se sublima muito mais, né? Diga, Divanildo. Olha, é um assuntozinho, um temazinho que eu estava pesquisando hoje sobre Bartolomeu. Quando Felipe fala de Bartolomeu, né, fala de Jesus a Bartolomeu, que Felipe era o grande amigo de Bartolomeu, ele diz, se refere a Nazaré. E Bartolomeu pergunta, de Nazaré pode ter alguma coisa boa? Pode surgir alguma coisa boa? Verdade. Nesse momento ele foi cético. Né? E discriminador, então, né? Discriminador. Então, quando Jesus o vê, né, e fala sobre, antes de Filipe o apresentar, ele tinha visto embaixo da figueira, etc, etc, aí ele acredita e diz que aí, sim, Jesus é o Filho de Deus e adere a ser um dos discípulos de Jesus. Gente, eu quero dar mais um aviso aqui sobre a 6ª jornada do Livro dos Médiuns. Vai ter o seminário no dia 23 de janeiro de 2016, num sábado, de 14 às 18 horas, com o título Médiuns Obsediados, né? A expositora é Marta Antunes, da Federação Espírita Brasileira. Bom, e no domingo, no dia 24 de janeiro, de 9 às 13 horas, também teremos a continuação desse seminário. E para participar, precisa pagar uma inscrição de R$10 apenas para os custos, né, do evento. O local vai ser, deixe-me ver aqui, no auditório Professor Manuel Coelho Neto, Federação Espírita do Estado de Alagoas, na Rua Barão de Maceió, 208. Então, se você precisar de alguma informação, ligue para 82 3022 0325. Márcio? É isso, também estamos, a Rádio Brasil Espírita também está no sistema iOS. É bem simples, você acessa a loja do sistema iOS e baixa o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. E você ainda que não tem um aplicativo da Rádio Brasil Espírita no seu sistema Android, é bem simples, acesse o Play Store. Estamos com 46 mil aplicativos baixados, chegando aos 50 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo da Rádio Brasil Espírita e acompanhe a nossa programação. Não façais aos outros o que não quereres que te façam a ti. E não deixeis que te façam o que não farias a outrem. Este é o princípio da tolerância religiosa. A pergunta é do Daniel de São Paulo. Daniel, boa noite. Eu acho que você realmente resumiu de uma maneira bem, com muito sucesso, né, a questão da tolerância religiosa. Jesus já falava, né, que realmente não faça ao outro o que você não queira que faça a você. Então, nesse sentido, a intolerância, ela pode ser religiosa, política, sistemática, ideológica, né, mas quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a ser menos intolerante. Como diria nosso grande espírita Bezerra de Menezes, a gente não vai conseguir perdoar os inimigos num primeiro momento, mas a gente começar a ver que ele tem um ponto de vista que pode ser certo, e se a gente começar a não ter mais aquele sentimento ruim para com ele, a gente já começa a ter uma semente, né, de tolerância, uma semente de Cristo no nosso coração. Então eu acredito muito nisso. Como que quem gostaria, por exemplo, nesse episódio, de uma religião, nesse episódio que a gente trouxe da Senhora do Candomblé, em volta, com pessoas tirando o demônio em volta, num movimento de tolerância religiosa, né, contra a intolerância religiosa, como a gente pode, quem gostaria de estar no meio dessa roda, né, sendo julgado? Então, a gente, antes de fazer a roda com alguém no meio, a gente pense, né, eu gostaria de estar sendo julgado ou sendo analisado, né, você gostaria? Então, que a gente comece a pensar nisso e praticar um pouquinho mais de tolerância e, obviamente, como disse o Arnaldo, mais uma vez, pegar o bom de cada um para construir o bom coletivo.
É isso, Márcio. Vamos à próxima pergunta, por favor. Vamos lá, Olga. A próxima pergunta da nossa amiga Renatinha, que nos acompanha através do aplicativo do sistema Android. Renatinha Espírita, de Recife. Por que muitos cristãos dizem que não somos uma religião cristã? Como podemos mudar esse julgamento? Renatinha, um grande abraço a Recife. Eu acredito numa coisa, Renatinha, que a gente, na verdade, quem fala que o espírita não é cristão, ele não conhece o espiritismo. Né? E como diria um grande, né, como diria nosso próprio Kardec, né, amai-vos, o Espírito da Verdade, né, espíritas, amai-vos é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então, a esses que acham que nós não somos cristãos, vamos nos amar e vamos nos instruir, né? Venham para dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos treinamentos, e vão ver como eu já fui cristão e já pensei dessa forma, como eu já fui católico e pensei dessa forma, porque cristão todos somos. Vocês vão ver que realmente nós somos cristãos. Né? Temos algumas diferenças conceituais, mas a seara cristã da moral de Jesus, ela é totalmente igual, né? Porque na verdade a gente não se perde a dogmas nem a personificações. Boa noite, Renatinho, boa noite, Recife. Como diria Jesus, né? Não se turbe o vosso coração, Renatinho. Olha, não devemos ficar aflitos por isso. Então, uma coisa muito importante e interessante que o espírita deve fazer, dar exemplos. Convidemos os nossos irmãos sem aflição, sem o pensamento em modificá-los. Mas nos modifiquemos, mostremos realmente a que veio a doutrina espírita. Sejamos conhecedores da doutrina para levarmos ao próximo, né, esses conhecimentos, esse abraço, essa aceitação, e com nossos exemplos, com o nosso trabalho sereno, tranquilo, sem aflição, nós vamos mostrar que nós estamos seguindo as pegadas de Jesus, muito embora, evidentemente, ainda de uma forma imperfeita, mas de alguma maneira com o que temos, com o conhecimento que já conseguimos aurir. Então, desse jeito, eles deverão mudar o seu julgamento, porque não se pode estar vendo algo de uma maneira pela lente distorcida a vida inteira. É interessante nessa pergunta, porque muitos cristãos dizem que não somos uma religião cristã. E eu diria que esses cristãos não são cristãos. Porque se você for cristã, com certeza você jamais dirá uma coisa dessa, porque a religião espírita, ela professa justamente os ensinamentos do Cristo, né? Toda sua doutrina é com base nesses ensinamentos. E uma pessoa, quando ela é cristã, ela não julga, ela não deprecia, ela não fala de maneira a ferir a nossa sensibilidade. Então, quando nós somos cristãos, nós somos tolerantes. E daí essa palestra que o Barnabé trouxe ser tão importante, porque nós precisamos todos sermos cristãos de todas as religiões, aplicar esses ensinamentos para que possamos realmente amar o próximo como a nós mesmos. Márcio? É isso, Olga Miranda. Rádio Brasil Espírita, 5 anos no ar, iluminando consciências. Próxima pergunta é da Calil. Calil é de Angola. Como explicar a crise que o movimento espírita vem passando? Estamos vivenciando a intolerância dentro de casa? Boa noite, Calil. Eu acho que todo movimento, né, primeiro que essa crise do movimento espírita, e eu trago isso de maneira estatística, eu na verdade não vejo isso como uma crise. Eu acho assim, a gente tem ainda muitas pessoas presas aos dogmas, e como nós somos herdeiros de nós mesmos, inclusive a gente tem um aumento da porcentagem de espírita, pelo menos no Brasil, nos últimos anos. Essa porcentagem ela é ínfima ainda, ela não chega a 10% das religiões brasileiras. Mas essa crise eu não vejo muito como crise, eu vejo como pessoas
quando você tem uma coisa isolada, um acontecimento isolado de intolerância, ela é inerente às pessoas, né, e não inerente à doutrina espírita. Obviamente que um movimento ou uma casa espírita, ela pode não retratar em sua totalidade o que a doutrina espírita nos oferece. Porque, na verdade, como existem personificações, como eu acabei de falar em outras religiões, em alguns centros você vai ter personificações também. Quer dizer, nós somos falhos e nós somos herdeiros de nós mesmos. E no nosso CPU, na nossa cabeça, no nosso computador interno, a gente traz ainda dogmas, né? Então, a gente, para equilibrar essas tendências de achar que nós estamos numa crise de movimento, ou que nós estamos realmente passando por um momento catastrófico, que eu não vejo dessa forma. Eu vejo o movimento, pelo menos no nosso estado, se fortalecendo, se unindo, dando parabéns a toda a direção da FEAL, né? Vejo uma preocupação imensa da FEB e, obviamente, de outras, né, de instituições espíritas não ligadas a ela, na unificação da doutrina, do pensamento, da ciência, da religião, da filosofia espírita, para a evolução moral do ser. Então, eu não acredito muito nessa crise. Eu acho que a gente tem que equilibrar essas tendências, né, de pensar que estamos em crises através da avaliação individual daqueles que fazem personificações dessas crises, crises isoladas, reavaliando dogmas, né, que não existe dogmas na doutrina e opiniões elas não podem ser individuais, que Deus é inerente ao homem, né, que a religião é no sentido da evolução de você, no seu papel de evolução do ser integral, né, e que sempre uma evolução tem que ser trina, ela tem que unir ciência, filosofia e religião. E se a gente for fanático para um dos lados, a gente não vai estar efetivamente fazendo nossa lição de casa direito. Boa noite, Calil. Boa noite, Angola. Realmente eu concordo também com o Pierre. E eu não vejo essa crise, né? Eu não conheço o movimento aí em Angola e não sei de onde essas notícias que há essa crise. A gente está vendo aqui, né, aqui rapidamente as notícias aqui desse movimento que vai ter agora sobre a mediunidade, né? O aniversário do Melo Maia, teve o aniversário da Federação, Olga está chegando da Paraíba, onde teve o Congresso da Paraíba. Já é anunciado agora para junho o Congresso aqui em Alagoas, 3º Congresso Espírita. Então eu vejo uma pujança, ao contrário de uma crise. Agora, o interesse das pessoas não espíritas por esse movimento, por esses ensinamentos, porque desses, não é porque a gente precise falar, ao contrário. Aí sim está o verdadeiro convite a que conheçam a doutrina dos espíritos, o movimento espírita, e daí cada um faça a sua análise e se engaje ou não no movimento espírita. Mas realmente nós não estamos com essa preocupação no momento, porque não divisamos essa crise. Uma boa noite para você. Ok, Márcia. Pois é. Rádio Brasil Espírita transmitindo através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. E você que está ligado com a gente, o nosso boa noite e sejam bem-vindos à Rádio Brasil Espírita, a primeira rádio espírita do estado de Alagoas. O ecumenismo é resumido em uma única palavra? Jesus? Os senhores concordam? A pergunta é do Freitas. Freitas é da Xeixonoye, aqui de Maceió. Freitas, boa noite. Deus abençoe a você. A sua pergunta ela tem realmente um grau de complexidade um pouco que não é tão fácil assim. A gente não pode falar de ecumenismo em Jesus. Na verdade, a gente tem religiões e a gente tem crenças e somos cristãos, né? Da mesma forma que eu acho que Masaharu Taniguchi foi um líder, né, dentro dos seus preceitos de amor e não, vamos dizer assim, cristão. Nós acreditamos que Jesus é o governador do planeta e que todos esses líderes que pregaram o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas
trabalharam com Jesus, né, nessa evolução planetária. Então, eu acho que o ecumenismo é quando a gente pensa que o Deus é único e que nós trabalhamos em prol de sermos irmãos, independente de cleros, de religiões ou de dogmas existenciais. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Para nós, Jesus é o exemplo a ser seguido, governador do planeta. Mas volto a falar, eu mesmo, pessoalmente, admiro muito Taniguchi e os trabalhos do Seixonoye. Boa noite, Freitas, boa noite aos companheiros e irmãos da Seixonoye. E também, mais uma vez, concordamos com o Pierre, porque o ecumenismo ele precisa abraçar a todos os segmentos religiosos. E nós vemos os nossos irmãos asiáticos com seus movimentos que não são cristãos, mas que são voltados para o bem. Nós vemos outras denominações religiosas de outros locais em que o conceito é esse do crescer através do próximo, é o auxílio mútuo, é a caridade, enfim. Então, Jesus é o ícone maior do movimento espírita, é o ícone maior das religiões cristãs, é claro, mas respeitamos e aceitamos e abraçamos a todos os que fazem, de alguma maneira, o crescimento moral e espiritual do planeta, e até do universo. Então, tivemos várias denominações desses iluminados, desses espíritos evoluídos, e se nós resumíssemos na figura de Jesus, estaríamos caindo na intolerância com esses outros líderes de outros movimentos. É isso, eu queria dizer que a minha avó era da Seixonoye, eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes, né, alguns expositores e dizer que é uma filosofia de vida, uma religião maravilhosa que faz com que as pessoas tenham um pensamento otimistas e ajude, né, a melhorar a atmosfera do planeta Terra. Parabéns pela sua pergunta. Vamos, Márcio, à próxima. Júlia Evangélica de Lisboa. Ela participa com a gente lá pelo portal da Rádio Brasil Espírita, a www.radiobrasilespírita.com.br, lá no chat com a Cláudia Gallenberg. Jesus orou, que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. A Bíblia direcionou, Jesus vivenciou. E a nós, o que cabe, Pierre? Boa noite, Júlia. Boa noite, Portugal. Júlia, a gente tem que aprender muito, né? E, obviamente, que quando você fala que a Bíblia direcionou e Jesus vivenciou, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente não, obviamente que a gente segue todos os ensinamentos bíblicos, mas a gente tem que tomar cuidado para que o fanatismo não tome conta, né, daquilo que, quando você fala tal, né, direcionou aqui, né, o que a gente sabe é que Jesus, como segunda revelação, nos trouxe o amor. E esse amor é que vai fazer com que sejamos, sim, todos irmãos, e façamos, né, nossa conduta individual, evolutiva, e individualmente melhorando, a gente vai fazer o coletivo melhorar. Então, quando você fala que todos sejam um, né, nessa passagem de Jó, eu tenho um pouco de medo, inclusive de interpretações como pandeísmo. Obviamente a gente não vai ter tempo de discutir sobre isso, mas que Jesus está na nossa consciência, que Deus está na nossa consciência, isso a gente pode buscar, né? E, inclusive no livro dos Espíritos, que tem uma pergunta que nos traz isso, né? Que é muito importante. Deixa eu só ver se eu consigo retornar a ela, né? Onde está Deus? Né? Onde está Deus? Eu não lembro o nome do porque está na nossa consciência. Né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Questão 4 do Livro dos Espíritos. Num axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurais a causa de tudo o que não é obra de homem, e vossa razão responderá. Então que tomemos cuidado com a fé não raciocinada, e que sejamos, sim, irmãos unidos dentro de um processo de amor que Jesus nos ensinou.
Então, eu acho que eu tenho um pouco de, né, essa questão, esse primeiro passo, obviamente que eu não estou analisando biblicamente toda, mas essa primeira parte, que todos sejam um, ela é complicada, porque a evolução é individual. E a gente melhora o nosso ambiente através da evolução de nós mesmos. Isso não é ser egoísta, isso é se melhorar para melhorar o coletivo. É bem interessante, nós podemos até entender talvez que todos sejamos um no sentido da fraternidade, né, da solidariedade, que possamos sempre pensar nesse coletivo, como Deus nosso Pai pensa em cada um de nós e age com imparcialidade. Não é verdade? Então, nesse sentido, precisamos, através da lei do progresso, caminhar e obter todas as coisas que nós queremos, né? Então, com relação à Bíblia direcionou, eu penso, diante dos estudos, né, que eu tenho, que realmente são limitados, cada vez mais a gente estuda, cada vez a gente vai aprendendo ensinamentos. Então, para mim, Jesus está no comando do planeta Terra desde que ele começou na sua formação, e toda a Bíblia, ela também teve uma participação através das intuições dos profetas que receberam aqueles ensinamentos que anunciavam justamente a vinda, né, de Jesus no tempo em que ele veio. Tanto é que ele, no Novo Testamento, ele se reporta várias vezes as mensagens dos profetas Isaías e os outros profetas, que, para quê? Para que ele fizesse cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. Então, ele agia, e nós vimos isso em várias passagens do Novo Testamento. Mas não vamos nos alongar, infelizmente, querida Júlia, porque o nosso tempo acabou. Vamos passar para o nosso amigo Pierre Barnabé, sim. Eu agora me enganchei, para fazer as considerações finais, tá bom? Obrigado, Olga. Obrigado, Ivanildo, Márcio, Claudinha, né? A Mel, que está aqui, né? Que está aqui com a gente. Melzinha, minha filha, que sempre está me acompanhando nas férias aí, no trabalho, em tudo que a gente faz, ela parece um carrapatinho que eu amo tanto aqui. E eu queria agradecer a todos os ouvintes, é sempre uma honra, um momento de aprendizado, né? E essa troca de experiências. E quando a gente fala de intolerância religiosa, eu adoro mais ainda, né? Porque a gente traz, olha que coisa mágica, né? Coisa cristã mesmo, né? A gente trouxe evangélicos, trouxe pessoas do Sheshonoe, trouxe pessoas espíritas, né? Trouxe pessoas católicas, muitas vezes céticos, né? E é isso que nosso processo evolutivo é isso, que Jesus nos ensinou, né? Sejamos todos irmãos, né? E os meus discípulos, os meus apóstolos serão conhecidos por muitos se amarem. Que continuemos, então, a nos amar, independente do clero religioso, praticando a tolerância, e mais do que isso, né, que cada um de nós consiga, nessa passagem, se instruir um pouquinho mais através das obras de Jesus, das obras dos mestres pensadores, né, por nós enviados por Jesus, no pensamento espírita. E que Jesus abençoe a todos, os ouvintes, e que fiquemos, então, nessa paz, né, nesse final de sexta-feira, tendo todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. É isso, Divanildo. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, né, nesse programa de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor das dúvidas ou dos pensamentos que outros têm em relação a nós. E gostaria de me despedir saudando novamente o Centro Espírita Lagoano Melo Maia, que sofreu tanta intolerância religiosa em nossas terras, né? Até por ser o pioneiro, com um pensamento que nos veio e que nós ousamos, né, com a permissão de todos, levar aos seus conhecimentos. Quero gritar aos quatro cantos esse meu grito de amor a essa que é o encanto e a remissão da nossa dor. Em terras alagoanas vieste trazer a luz, a verdade e a bonança das dádivas de Jesus. Pioneiro nessas terras da Boa Nova querida, trouxestes, além de tudo, novo alento às nossas vidas. Centro Espírita Melo Maia, recebe nossas congratulações. Por 117 anos de história, nosso muito obrigado
e nossas felicitações. Nós amamos você. Que lindo, hein? Parabéns, né, a todos que fazem também o Centro Espírita Melo Maia prosseguir esse trabalho maravilhoso. Bom, agradecemos então a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora dos nossos trabalhos, pela nossa oportunidade, né, maravilhosa e sublime de estarmos aqui falando sobre os ensinamentos do Cristo, falando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, sobre as questões da intolerância religiosa, a fim de que possamos sermos geradores da paz, do amor e da fraternidade. Agradecemos a todos vocês, queridos ouvintes, que fazem cada vez mais a audiência da Rádio Brasil Espírita crescer, principalmente aos irmãos que participaram hoje com as suas perguntas, como a Adriane, da Igreja Católica aqui de Maceió, o Arnaldo Oliveira, o Gustavo de Maceió, Daniel de São Paulo, Renatinha Espírita de Recife, Calil de Angola, Freitas da Seixonoei, Júlia Evangélica de Lisboa, e também a nossa querida irmã Mel, que está aqui atrás, né, Mel? Que você possa vir nos visitar mais vezes. E agradecemos também o nosso orador, Pierre Barnabé, que agora eu não enganchei, que Jesus o ilumine e abençoe, que ele cada vez mais continue a estudar e a trazer para nós esses ensinamentos que ele aprende e que vai transferindo para outras pessoas. Obrigada. Márcio também, muito obrigada. É isso, chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco. Beijo no coração de todos e até a próxima semana.